Oi, gente. Boa noite. Meu nome é Rita Martins e eu faço parte do Centro Espírita Fraternal Teresa d'Ávila. E estamos aqui em mais um domingo para dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Seguimos estudando o capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, e hoje será o item 5, que é a continuação das causas atuais das aflições. Antes de iniciar o nosso estudo, convidamos a todos a fazermos uma prece. Senhor Jesus, amigo querido de todas as horas, te pedimos, Senhor, a ti, a nossa querida Teresa d'Ávila, patronessa de nossa casa, aos queridos Ubirajara, Rafael e Francisco, e a toda a pleiade de espíritos anônimos, mas presentes, que nos sustentam e nos amparam. E, acima de tudo e de todos, lembremos do nosso Pai justo e bom, pedindo a Ele que nos sustente e nos ampare na noite de todos. Graças a Deus, Senhor Jesus. Graças a Deus. Vamos iniciar o nosso estudo fazendo algumas perguntas. Será que todas as faltas são punidas? Conseguimos identificar todas as faltas? Há faltas que ficam impunes? As faltas são via de mão única ou via de mão dupla? Para nos ajudar a refletir sobre essas questões, vamos primeiro fazer um passeio pela história e relembrar códigos e leis ao longo de todos esses anos. Nós temos o Código de Hammurabi, temos a Lei de Moisés, temos o Decálogo, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, o Tratado de Versalhes, a Constituição Brasileira, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto do Idoso, a Lei Maria da Penha. Cada lei aqui citada surgiu a partir de desatinos de certos espíritos reencarnados naquela época. Por mais que olhemos para elas e pensemos o quanto ainda precisam melhorar, podemos observar também que há um grupo de espíritos reencarnados nessa época, em cada época específica desses códigos e dessas leis, que desenvolveram a sensibilidade, tomaram horror a certas práticas ditas normais e por direito, mobilizaram-se a tal ponto para que algumas pessoas responsáveis por esse trabalho, criassem leis restringindo ações e instituindo passos para a proteção. No Livro dos Espíritos, a questão 797, os Espíritos respondem a Kardec sobre a reforma das leis. Isto acontece naturalmente pela força das coisas e a influência das pessoas de bem que o conduzem no caminho do progresso. Ele já reformou muitas e reformará muitas outras, espera. Todas essas leis constituem um dos infinitos esforços da providência divina, através daqueles que as redigiram, em nos ajudar a percorrer caminhos melhores. Todas elas constituem a misericórdia de Deus, e enquanto ainda não conseguimos cumprir a lei de Deus, gravada em nossa consciência, outras virão, outras se reformarão, como nos disseram os Espíritos, com o intuito de nos ajudar, pois ninguém, em tempo algum, fica sem assistência de Deus. Essas e outras leis que não citamos fazem parte da lei humana e atingem certas faltas, fazendo com que o condenado sofra as consequências do que fez, principalmente aquelas que causam prejuízo à sociedade. É o que nos diz o Evangelho, item 5, item que nós estamos estudando. Mas aí nós até pensamos em cima desse texto. Será que as faltas só atingem a sociedade? Será que há faltas que atingem somente aqueles que as praticaram? Nós não vamos aqui enumerar as possíveis faltas, mas é necessário que cada um de nós analise as suas próprias atitudes e reconhecê-las, principalmente porque existem muitas situações que não encaramos como faltas, mas que, na verdade, diante da lei de Deus, elas constituem faltas. Como exemplo, nós vamos trazer um trecho do livro Nosso Lar, capítulo 4, intitulado Médico Espiritual, onde é explicado a André Luiz o tanto de mal que ele fez a si próprio ao adotar certas atitudes que a grande maioria acha inofensiva. O médico espiritual diz assim para ele, fazendo uma avaliação: a moléstia talvez não assumisse características tão graves se o seu procedimento mental no planeta estivesse enquadrado nos princípios da fraternidade e na temperança. Entretanto, seu modo especial de conviver, muitas vezes exasperado e sombrio, captava destruidoras vibrações naqueles que o ouviam. Nunca imaginou que a cólera fosse um manancial de forças negativas para nós mesmos?
A ausência de autodomínio, a inadvertência no trato com os semelhantes, aos quais muitas vezes ofendeu sem refletir, conduziam-no frequentemente à esfera dos seres doentes e inferiores. Tal circunstância agravou muito o seu estudo. Não só André Luiz, mas como outros espíritos dentro da literatura espírita se despojam do seu orgulho e trazem as suas experiências. Muitas das vezes trazem as suas fraquezas, as suas dificuldades, com o intuito de nos alertar que certas atitudes são altamente nocivas e que não devemos enveredar por este caminho. E que essas atitudes, elas não prejudicam somente o corpo físico, mas estendem-se ao corpo perispiritual, como nós vimos no caso de André Luiz. Existem também outros espíritos que nos fazem alertas preventivos, como Santo Agostinho, na questão 919 do Livro dos Espíritos, que nos orienta assim: fazei o que eu mesmo fazia quando vivi na Terra. No final do dia, interrogava minha consciência, passava em revista o que tinha feito e me perguntava se não havia faltado algum dever, se ninguém tivera motivo de se queixar de mim. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver em mim o que precisava de reforma. E existe uma pergunta que assoma as nossas ideias. Mas e as faltas que não são consideradas pelas leis humanas? Como é que elas ficam? Elas ficam impunes? Vamos pensar em nós, espíritos ainda imperfeitos, mas que desejamos que nossos filhos se tornem homens de bem. Agora lembremos de nosso Pai, que constitui o amor maior. O que será que Ele não desejaria para nós? É com esse entendimento que Kardec nos fala, no item 5 ainda, que é o objetivo do nosso estudo. Deus, porém, quer o progresso de todas as suas criaturas. Eis porque não deixa impune nenhum desvio do caminho reto. Não há uma só falta, por mais leve que seja, nem uma única infração à sua lei, que não tenha forçosas e inevitáveis consequências mais ou menos desagradáveis, de onde se conclui que tanto nas pequenas como nas grandes coisas o homem sempre é punido por aquilo que pecou. A partir desse esclarecimento do nosso querido Kardec, entendemos que não há impunidade, que ninguém está solto, nem aquele que só prejudica a si mesmo. Kardec nos fala de consequências mais ou menos desagradáveis, de sofrimentos consequentes aos erros cometidos, e nós perguntamos: será preciso tudo isso? Será preciso que seja desagradável? Será preciso que haja sofrimento para que a gente possa aprender? Novamente lembremos de nós e de nossos tutelados. Quantas vezes foi preciso o remédio amargo e era considerado um sofrimento? Quantas vezes o pulso tem que ser firme e aí encontrava-se uma dor? Quantas vezes impomos limites severos aos nossos tutelados e causávamos a eles grandes sofrimentos? E o nosso Pai? Do que será capaz de fazer? Do que será capaz de nos oferecer para que possamos encontrar a redenção? E tudo isso que Ele nos oferece é por amor, porque tenho certeza que não há amor maior do que o dele. Dr. Herman, um benfeitor espiritual, nos diz assim: Deus não pune ninguém, mas tem leis estabelecidas que, uma vez descumpridas ou atingidas por qualquer ato de nossa parte, provocam um retorno que significa a recuperação daquele que fez o mal. Isso deve ser analisado e encarado com equilíbrio, com muita força íntima, com espírito de aprendizado e, por que não dizer, com humildade. Para essa recuperação que nos fala Dr. Herman, existem algumas diretrizes que vamos encontrar no livro O Céu e o Inferno, precisamente no capítulo intitulado Código Penal da Vida Futura. Esse código ele é maravilhoso e nele podemos vislumbrar um pouco do imenso amor de Deus para com cada um de nós. São muitos artigos e por isso nós vamos trazer apenas alguns que trazem pontos importantes onde achamos que são pertinentes ao estudo da noite de hoje. No artigo 4º, vamos encontrar um pouco da sua pedagogia. A punição sempre é a consequência natural da falta cometida. O espírito sofre pelo próprio mal que fez, de maneira que, tendo a sua atenção incessantemente dirigida para as consequências desse mal, melhor ele compreende os seus inconvenientes e é encorajado a corrigir-se dele.
Esse artigo vai de encontro ao comentário de Kardec sobre os sofrimentos consequentes ao erro cometido. Kardec diz assim: são para ele uma advertência do mal que fez, dão-lhe a experiência, fazem com que ele sinta a diferença entre o bem e o mal, a necessidade de se melhorar para evitar no futuro o que foi para ele uma fonte de mágoas. Aí está um grande alerta, porque vivenciando na nossa pele as consequências das nossas escolhas, doendo na nossa pele, nós vamos entender e perceber que aquelas atitudes são equivocadas, são erradas, e que se produzem dor a nós, sofrimento a nós, também produzirão dor e sofrimento ao outro. No artigo 5º, vamos perceber a análise de vários aspectos que incidem sobre as faltas. A punição varia segundo a natureza e a gravidade da falta. A mesma falta, que pode assim dar lugar a expiações diferentes, segundo as circunstâncias atenuantes ou agravantes nas quais ela foi cometida. Aí nós percebemos o cuidado que a providência tem de analisar o contexto das situações às quais estamos ligados, o contexto das nossas escolhas. E nessas situações, esses contextos são considerados atenuantes ou agravantes. No artigo 7º, vamos vislumbrar o equilíbrio de Deus. A justiça de Deus, sendo infinita, o bem e o mal são rigorosamente levados em conta. Se não há uma só ação má, um só mau pensamento que não tenha as suas consequências fatais, não há uma só boa ação, um só bom impulso da alma, em uma palavra, um mais pequeno mérito que seja perdido, mesmo entre os mais perversos, porque é um início de progresso. Aqui a gente vê a contabilidade divina perfeita. Há um equilíbrio entre as passagens evangélicas que diz que pagaremos centil por centil daquilo que fizermos, com a passagem evangélica também, que o amor cobre uma multidão de pecados. É o equilíbrio da misericórdia de Deus que abraça a todos nós. No artigo 8º, vemos a paciência do Pai, esperando estarmos preparados para aproveitar a experiência. A duração do castigo está subordinada à melhora do espírito culpado. Nenhuma condenação por um tempo determinado é pronunciada contra ele. O que Deus exige para colocar um fim aos sofrimentos é o arrependimento, a expiação e a reparação. Em uma palavra, uma melhora séria, efetiva e um retorno sincero ao bem. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, item 7, nós vamos encontrar um espírito amigo falando-nos assim: a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Portanto, não vos aflijais quando sofrerdes. Ao contrário, bendizei a Deus Todo-Poderoso que vos marcou pela dor aqui neste mundo para a glória no céu. E a partir desse pequeno trecho do Evangelho, nós lembramos da nossa patronessa Teresa d'Ávila, que experimentou muitos sofrimentos e muitas angústias enquanto esteve reencarnada. Durante a fundação do Mosteiro de São José, ela se vê abandonada por quase todas, perseguida por muitos, além de receber de seu confessor palavras que muito a magoaram, pois pensava nele receber consolo, e aconteceu justamente o contrário. Teresa ficou muito perturbada e aflita, achando que estava enganada e em mau caminho. Chegou a pensar que tinha ofendido a Deus por sua causa. Mas Teresa conhece o valor da oração e a utilizava o tempo todo. E encontra o consolo que tanto precisava, nos dizendo assim: Senhor, na verdade, ela disse assim: o Senhor, porém, nunca me faltou, pois em todos os referidos sofrimentos frequentemente me consolava e animava por muitas maneiras. Fiquei tão consolada e contente que me parecia reduzir-se a nada toda a perseguição desencadeada contra mim. Aqui o Senhor me ensinou o imenso bem que é padecer por Ele sofrimentos e perseguições. Vi em minha alma um tal aumento de amor de Deus. Então, queridos companheiros, a partir desse relato da nossa querida patronessa, que possamos entender que quando encontrarmos sofrimentos e dor nos nossos caminhos, entendamos que aí Deus está nos dando a oportunidade de nos polir, de nos redimir, de nos aperfeiçoar diante dessa dor. Que possamos lembrar sempre que não estamos sozinhos e temos
através da oração, através da prece, essa ferramenta maravilhosa de ligação a Deus, de ligação ao alto, de ligação com os amigos espirituais desta casa, com o nosso anjo guardião. É uma ferramenta online, é uma ferramenta 0800. Essa internet nunca cai. Ela está sempre funcionando 100%. Então, que possamos utilizá-la. Os espíritos estão aí querendo nos ajudar, mas nós temos que fazer o caminho até eles. Temos que abrir a janela da nossa alma. Temos que abrir as portas do nosso coração para perceber esse auxílio, para perceber esse amor que nos envolve a todos. E Teresa fazia isso sempre, e encontrava sempre consolação, mesmo diante de tantas dores, angústias e sofrimentos pelos quais ela passou. Nós vamos nos despedindo, deixando aqui para vocês uma passagem que está no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. É o Senhor Jesus nos dizendo: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E quando ele diz que ele venceu o mundo, ele está dizendo também que todos nós conseguiremos vencer o mundo. Vamos fazer a nossa prece final. Senhor Jesus, querida Teresa, queridos Ubirajara, Rafael e Francisco e toda essa pleide de espíritos que esteve conosco na noite de hoje, nós somos gratos, Senhor, por termos te conhecido, por termos chegado até aqui, por conhecer a doutrina espírita, por estarmos aqui, Senhor, na vida, vivendo, experienciando, trocando, fazendo esse caminho de redenção. Nós te pedimos, Mestre, que envolva a todos nós que estamos juntos, Senhor Jesus, através dessas ondas eletromagnéticas, bendito progresso que tu permitistes que chegaste até a nós. E nós temos, Senhor, a certeza de que tu estás conosco. E nós, cada um de nós, fará um esforço diário de chegarmos bem perto de ti. Abençoa-nos, Senhor, envolvendo a todos na sua luz. Graças a Deus. Uma boa semana, meus irmãos. Que Jesus abençoe a todos nós. Graças a Deus.